Existe um Mitan, uma história sagrada que nos conta por que o grande rei de Oió, o orixá da justiça e do trovão, recebeu uma sentença, a de comer para sempre como os mais humildes. Essa é a lenda da Gamela de Xangô. Pois é, parece um paradoxo, não é mesmo? Essa é a pergunta que pulsa no coração dessa história. Uma pergunta que nos leva por uma jornada sobre poder, sobre humildade e principalmente sobre erro e redenção. Vamos mergulhar juntos nessa lenda. Bem-vindos e bem-vindas ao Lendas dos Orixás. Este é o nosso lugar, o espaço onde os Itãs, essas histórias ancestrais que são a base da nossa sabedoria, ganham vida nova. No centro de tudo, a gente tem dois símbolos que são completamente opostos. De um lado, a majestade de um rei orixá, e do outro, a simplicidade de uma tigela de madeira. E o contraste aqui é gritante. Pensa só, de um lado, Xangô, o poder, a realeza, o fogo divino. Do outro, a gamela, um objeto rústico de madeira que era usado por animais e pelos escravizados para comer. A pergunta que fica é: como é que esses dois universos, tão distantes, puderam se chocar de um jeito tão definitivo? E tudo começa como tantas grandes histórias, como uma jornada. A viagem de um pai, o grande e sábio orixá Oxalufã, para visitar o reino próspero do seu filho Xangô. Antes de colocar o pé na estrada, Oxalufã consulta o oráculo, que dá um aviso bem sério. O caminho seria difícil, cheio de armadilhas, de humilhações. Mas sabe como é? O coração de pai falou mais alto. E lá se foi o velho, vestido com suas roupas branquinhas, um branco impecável que era o símbolo da sua paz. No caminho, ele se depara com Exu, e não uma, mas 3 vezes. Na primeira, Exu pede ajuda para carregar um pote de epó, o azeite de dendê, que, sem querer, vira todo na roupa branca de Oxalufã. Ele se limpa, segue em frente. Mais adiante, a mesma coisa. Outro pote de dendê. E, para completar o estrago, um cesto de carvão que cai sobre ele, tingindo tudo de preto. E é nesse estado, lamentável, que o grande orixá da criação, o pai de todos, chega na fronteira do reino de Xangô. Sujo, irreconhecível. Ele parecia um mendigo. Quem em sã consciência poderia reconhecer ali a sua divindade? Ninguém. E é aqui que vem a grande ironia do destino. É justamente no coração do reino do Rei da Justiça que a maior de todas as injustiças estava prestes a acontecer. Os guardas de Xangô encontram aquele velho todo sujo perto do cavalo preferido do rei que tinha sumido. Eles não pensam 2 vezes, não perguntam, não investigam, já o acusam de ladrão. A palavra do ancião não valeu de nada, e ele é arrastado para o palácio como se fosse um criminoso. 7 anos. Para pensar um pouco nesse tempo. Durante 7 longos anos, Oxalufã, o pai de Xangô, definhou no calabouço do próprio filho, sofrendo fome, sede, maus tratos, tudo isso sem que ninguém fizesse a menor ideia da sua verdadeira identidade. E uma injustiça desse tamanho, claro, trouxe consequências. Uma maldição terrível caiu sobre Oiô. A terra parou de dar frutos. As mulheres não conseguiam mais ter filhos. A prosperidade sumiu, dando lugar à miséria e à fome. A justiça, que era a maior bandeira de Xangô, parecia ter adormecido. Desesperado, Xangô finalmente vai procurar um babalaô. E o oráculo foi direto, foi claro. Toda a desgraça do reino era por causa de um grande erro judicial. Um homem inocente estava pagando por um crime que não cometeu, preso nas suas próprias masmorras. Essa jornada de sofrimento, de mistério, é muito profunda, não é? E para que a gente possa continuar trazendo essas histórias que tocam a alma, a gente pede aquele apoio. Deixa um like aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos itens. Cada gesto, por menor que pareça, fortalece demais o nosso axé. Com a revelação do oráculo, Xangô sai numa corrida contra o tempo. Agora é o momento do horror, do arrependimento e de uma sentença que mudaria para sempre o seu reinado. Quando ele abre a cela, a luz revela o rosto do prisioneiro. E nesse momento, o mundo de Xangô desaba. Aquele velho sujo e ferido era seu pai, o Xalufã. O remorso o consome por inteiro. Ele o liberta na mesma hora, ordena que o banhem com águas sagradas, que o vistam com os tecidos mais brancos e que lhe deem a melhor comida do reino.
Depois de ser cuidado, o Salufã olha nos olhos do filho arrependido e pronuncia a sua sentença. E veja bem, não era uma vingança, era uma lição eterna. Ele decretou: por causa dessa falha, o poderoso Xangô, o rei de Oió, nunca mais comeria em pratos finos. Sua comida, a partir daquele dia, seria servida para sempre em gamelas de madeira, como a dos escravos. E foi a partir daquele dia que a humilde gamela deixou de ser só um utensílio qualquer. Ela se transformou num símbolo sagrado, carregado de um significado gigantesco e de muito axé. A gamela, então, vira um altar, um lembrete diário para o Rei do Trovão de que o poder absoluto, quando não tem empatia e humildade, pode levar à maior das injustiças. Ela é a conexão com a terra, com os nossos ancestrais, com a simplicidade. E essa lição se reflete até hoje no ritual. O amalá, a comida sagrada de Xangô, precisa ser preparado com um coração puro. Não é só cozinhar, entende? É um ato de amor, de entrega sincera. O orixá observa a dedicação, o carinho. É só aí que o alimento se enche de axé. Então, o ponto central é este. A gamela nos ensina sobre humildade, servindo como um lembrete constante para o poder. Ela honra nossos antepassados, resgatando as tradições. Ela une a comunidade, porque partilhar o alimento sagrado fortalece os laços. E, acima de tudo, ela transforma a refeição num profundo ritual de devoção e pureza. E assim, a lenda nos deixa com essa reflexão final. O que será que é mais forte? O poder estrondoso de um rei que pode abalar os céus? Ou o silêncio resiliente da humildade, que é capaz de ensinar a mais profunda de todas as lições? O canal Lendas dos Orixás é uma iniciativa da Tenda dos Búzios. E para quem busca uma orientação, um caminho, nós oferecemos o tradicional jogo de búzios da Bahia, sempre com muita ética, sigilo e um profundo respeito aos fundamentos do oráculo. É possível agendar uma consulta com a gente pelo WhatsApp 75 991423550. Axé e até a nossa próxima lenda.